Hoje eu acordei com uma tristeza na alma muito grande. Eu acordei totalmente triste, abalado e de luto. Mas eu tenho por hábito, todas as manhãs, levantar cedo, dobrar os joelhos, falar com o Senhor, ter aquele momento de intimidade com Deus. Através da oração, através da meditação na palavra do Senhor. E eu estava, antes da oração, eu estava totalmente triste, angustiado. Mas depois que eu dobrei os joelhos, falei com o Senhor, meditei na palavra dele, o Espírito Santo me confortou. Sabe por quê? O Espírito Santo me levou a me lembrar de uma eleição que aconteceu há 2000 anos atrás. Havia um magistrado, um juiz, de nome Pilatos, que colocou dois candidatos, um para ser solto, correr para a liberdade, e o outro candidato para ser condenado. Um dos candidatos era ladrão, era homicida. O outro candidato era o Messias, amado, respeitado por todos, aquele que nunca tinha feito mal a ninguém, pelo contrário. Ele demonstrou amor, ele curou, ele ressuscitou mortos, ele alimentou multidões, tanto fisicamente, transformando peixe, 2 peixinhos, 5 pãezinhos, ele multiplicou para alimentar multidões. Esse segundo candidato, ele tinha o nome de ele era o Messias. Todos conhecem a história. Aquela eleição entre o ladrão e o Messias foi dado ao povo o direito de escolha. Foi uma democracia. E por incrível que pareça, a maioria do povo que fez aquela escolha, eles não entendiam o que estava acontecendo. E eles foram enganados por pessoas cultas, conhecedoras, entendidas, que manipularam o voto do povo. Manipularam. Aquele povo que havia sido alimentado, que havia sido curado, aquele povo que amava o Messias há poucas horas antes, foi manipulado de uma tal forma que começaram a odiar o Messias. O engano foi tão grande, o erro foi tão grande, a manipulação das emoções, dos pensamentos foi tão grande, que aquele povo começou a odiar o Messias de uma forma tremenda. E sabe o que eles escolheram? Escolheram o ladrão em detrimento do Messias. O ladrão foi solto e o Messias foi crucificado. E o que eu acho interessante, que o povo ainda disse, olha, crucifiquem-no, e o sangue desse justo caia sobre nós e nossos filhos. Meus queridos, que triste escolha, que triste pedido. Isso aconteceu em Jerusalém há 2000 anos atrás. E o que eles pediram aconteceu. No ano 70 depois de Cristo, cerca de 40 anos depois daquela eleição, o castigo veio sobre eles. General Tito, comandando o exército romano, invadiu Jerusalém. Irmãos, a carnificina foi tão grande, o sofrimento foi tão grande, como nunca até hoje aconteceu um sofrimento tão grande como aquele. E o interessante, irmãos, que aquele povo escolheu o ladrão em detrimento do Messias,
porque foi enganado, foi manipulado. E o interessante é que já estava escrito. Um profeta que viveu centenas de anos antes daquele ocorrido, escreveu a palavra de Deus por ordem do próprio Deus, onde o próprio Deus ele disse: olha, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E agora, qualquer semelhança seria mera coincidência? Qualquer semelhança poderia ser mera coincidência? Meu querido, ainda o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas olhe bem, depois de orar, depois de meditar na palavra, depois de buscar o Senhor, o Espírito Santo de Deus acalmou meu coração. Por quê? Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que a promessa de Deus é promessa do próprio Messias voltar para buscar a sua igreja. E qual será o ambiente? A palavra de Deus diz lá em Mateus 24:37, que assim como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Meus queridos, Jesus, o Messias, ele voltará num ambiente exatamente como foi nos dias de Noé. Vamos lembrar como foi nos dias de Noé? A Bíblia diz que havia homicídios, o caráter do povo era horrível, os problemas sexuais eram terríveis, orgias, o pecado era nojento diante das narinas de Deus, diante dos olhos de Deus. E a Bíblia diz que o Messias, ele voltará assim como foi nos dias de Noé. E quando Jesus voltar, irmãos, o ambiente vai estar da mesma forma. O pecado de uma forma tão proliferada, de uma forma terrível, estará assolando toda a terra. E esse ambiente para a volta de Jesus é o mesmo ambiente para a implantação do anticristo. Nós sabemos disso. Mas nós ficamos tristes, amargurados só de pensar o que vai acontecer sobre a terra. Mas é a escolha do povo. Foi o povo que escolheu. O povo escolheu o ladrão. Escolheu soltar da liberdade, da vitória para o ladrão. Escolheu crucificar o Messias. E o povo tem esse direito de escolher. Mas olhe bem, meus queridos, o que nos resta a partir de agora? Se nós sabemos que Jesus em breve voltará, que será implantado o reino do anticristo, o que nos resta, igreja, é nos preparar. Prepara o seu coração para encontrares com teu Deus. Você está preparado para a volta de Jesus? Pense nisso. Se você ainda não está preparado, se prepare, que ele brevemente virá buscar a sua igreja. A palavra de Deus diz, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, o justo se justifique mais ainda, e o sujo se suje mais ainda. É isso que nós esperamos daqui para frente. Mas precisamos, meu querido, de nos santificar, de buscar ao Senhor, estarmos prontos e prepararmos ainda aqueles que estão à nossa volta, aqueles que nós amamos, preparar nossos filhos e netos para a volta de Jesus. Você está pronto? Você está preparando a sua família, os seus amigos, seus filhos, seus netos? Pense nisso. Que Deus abençoe você, a sua família, no nome de Jesus.